O auto-ódio, ou odiar-se a si mesmo, é um dos mecanismos de defesa mais perigosos que há. A função do nosso ego é nos ajudar a sobreviver no mundo externo, e ele faz isso em que cria estratégias e comportamentos que nos ajudam a diminuir, a lidar ou a eliminar o nível de angústia causado pelos eventos externos. Isso é o que chamamos de mecanismo de defesa. Quando sentimos que não podemos mudar algo ou lidar com emoções internas quando crianças, o ego cria mecanismos de defesa que realmente nos serviram bem naquele momento, mas à medida que crescemos, esses mesmos mecanismos tornam-se perigosos e prejudiciais para nós mesmos. Para entender o porquê do auto-ódio ser um mecanismo de defesa e não apenas uma emoção, temos de voltar atrás no tempo, à nossa infância e até mesmo às gerações passadas. Quando crescemos numa família disfuncional, que é a maioria, o que podemos observar é que na raiz do autoconceito de cada pessoa e da família encontra-se a vergonha. A vergonha ocorre quando uma criança faz algo que os seus cuidadores não aprovam e por isso são vistos como uma decepção ou uma má pessoa. Para entenderes mais sobre a vergonha, podes assistir ao meu vídeo chamado Vergonha. Esta sensação de vergonha é transmitida de geração em geração e é o principal fator de estresse no ambiente familiar. Aqui todos têm que encontrar uma maneira de lidar com essa vergonha. E as formas como lidam com ela estabelecem o sistema disfuncional da família e determina qual papel cada pessoa desempenhará nele. Por exemplo, o chamado filho de ouro ou filho favorito, que são aqueles que acabam por ser os que agradam aos outros e que nunca conseguem dizer que não, os tais dos people pleaser. Numa família, lidam com isso jogando fora toda a sua identidade. Não aprendem a desenvolver os seus limites. Tornam-se um mini-eu do pai ou da mãe, e isso para sentir segurança e pertencimento no sistema familiar. E é aqui que o auto-ódio se começa a desenvolver. Quando uma criança faz algo que os pais não aprovam, a vergonha força uma divisão dentro dela. Numa parte que deve se comportar de uma certa maneira e da outra que não gosta de se comportar dessa maneira porque não se sente autêntica. Uma criança não consegue sempre imitar o comportamento dos pais. É bastante difícil. E é aqui que os pais se sentem ameaçados e isso faz-lhes sentir vergonha. Portanto, quando a criança não consegue ser como os pais desejam, isso invalida a identidade e as crenças dos pais e acabam por se sentir ameaçados por essa criança. As crianças nem sempre são capazes de adaptar-se ao seu ambiente e de se conectar com os pais em que têm que rejeitar a sua própria identidade. E esta incapacidade de adaptação faz com que o pai ou a mãe, de forma inconsciente, se revoltam contra a criança, tornando-a o problemático, ou arruaceiro, ou a ovelha negra. O objetivo dos pais é evitar a vergonha que sentem em relação a si próprios, transferindo essa vergonha para a criança ao distanciarem-se emocionalmente dela. Isso cria um ambiente bastante perigoso para a criança, pois a família esconde a sua disfunção por trás da percebida incapacidade da criança em adaptar-se. A família aqui apresenta-se como a vítima, acusando a criança como aquele que precisa de ser corrigido. Mas na realidade, não há nada de errado com essa criança. O que está de errado é que toda a sua família se revoltou contra ela. E infelizmente, os outros membros da família não veem essa realidade. A experiência de ser rejeitado pelas pessoas que mais precisas e amas é devastadora, é tormento puro. E como resultado, essa criança não tem sentido de segurança. Crescer num ambiente assim afeta profundamente o desenvolvimento do teu sistema nervoso, que se adapta a um estado constante de insegurança. É como se tu tivesses que andar num piso de vidro bastante frágil todos os dias e que a qualquer ponto pode partir. A criança sente-se odiada pela sua família, especialmente pelo pai ou a mãe que representa a maior ameaça para a sua imagem. E este ambiente é o que faz com que o ego desenvolva mecanismos de defesa
de curto prazo que infelizmente acabam por prejudicar a sua vida a longo prazo. Mas foi a maneira de conseguir sobreviver emocionalmente. Agora, o que é que acontece quando rejeitas partes de ti mesmo? Será que realmente desaparecem? Claro que não. Se esse fosse o caso, tu não terias toda essa dor ainda dentro de ti. Então, o que acontece é que a tua consciência cria uma divisão. De um lado estão todos os aspectos que os teus pais desprezam ou que tu acreditas serem desprezados por eles, e do outro lado, onde começas a te comportar exatamente como eles querem. Por exemplo, vamos dizer que cresceste numa família de doutores, mas desde criança sempre amaste pintar e só querias fazer isso. Mas porque os teus pais veem isso apenas como um hobby para crianças sem futuro, ou que não é simplesmente considerado um sucesso ou conquista, tu serás forçada a rejeitar essa parte de ti mesmo e começar a odiar a sensação de querer pintar. E começas a te forçar a gostar das partes do corpo humano e forças-te a estudar medicina apenas para poder sentir e acreditar que os teus pais te amam, e em troca isso dá-te uma sensação de segurança e pertencimento. E o pior é que tu começas a desenvolver um antagonista, um oponente. É como se fosse um pequeno polícia dentro de ti, que age exatamente como os teus pais agem ou agiram contigo. E o trabalho desse polícia é afastar essas partes e odiá-las para que os teus pais não precisam de fazer isso constantemente contigo. Ou seja, tu tornas-te o teu próprio abusador. Tu agora tratas-te da mesma maneira como os teus pais ou os outros te trataram. E tu, em criança, acreditavas que ao fazer isso seria possível mudar as coisas que são tão detestáveis em ti. Como podes ver, esse aspecto de auto-ódio é na verdade uma parte de ti que está a tentar salvar a tua vida dos teus pais ou as pessoas à tua volta. Portanto, na verdade, não está realmente contra ti, mesmo que pareça assim ser. No meu caso, quando eu era criança, eu era considerada mais a criança de ouro, a favorita. Mas o problema para mim era que não importava o que é que eu fizesse ou tentasse chamar a atenção de alguma forma, isso nunca era o suficiente. E na maioria das vezes nem sequer estavam presentes. Ou seja, imaginemos que eu chegasse a casa com uma boa nota num teste. A resposta dos meus pais era, ok. Mas se eu tivesse uma má nota, diriam, ok, olha, isso é o teu problema, tu é que tens que resolver isso. E isso confundia-me constantemente. E eu perguntava-me o tempo todo, mas o que é que está de errado comigo? Porque não importa o que é que eu faço, os meus pais simplesmente não parecem gostar de nada daquilo que eu faço. E por isso eu comecei a acreditar que eu era lixo, completamente inútil. Como um monstro feio, eu comecei a acreditar que por causa disso nunca ninguém iria gostar de mim ou amar-me, e se o fizessem seria apenas porque queriam algo em troca. E eu acreditava que era tão defeituosa que a minha razão para ter vindo aqui à Terra era para receber punição por ser quem eu sou. O auto-ódio é um mecanismo de defesa incrivelmente perigoso. Embora possa proteger-te da condenação externa, faz-te um prisioneiro de uma vida de constante ansiedade, em que convives com um inimigo dentro de ti mesmo. E isso leva a comportamentos prejudiciais, como relacionamentos abusivos, ações arriscantes, tendências autodestrutivas, magoaste a ti mesmo e até mesmo suicídio. Agora, que passos é que podes tomar para começar a tua cura? Passo número 1. Para começar, vamos deixar isto bem claro. Não esperes começar a amar-te em apenas um mês ou semanas. E eu levei pelo menos 2 anos para chegar ao ponto de sentir amor completo por mim mesma. Tenta não ser como os teus pais ou as outras pessoas ao teu redor, onde tudo é tão condicional e tem que ser já e agora. Diz a ti mesmo, não importa o quanto tempo eu preciso para lá chegar, o que eu quero é aprender a estar presente comigo mesma, a ouvir, a ver e entender a minha própria dor, porque isso foi o que eu nunca tive.
Para ter sucesso neste processo, há algo importante que deves estar ciente e fazer primeiro, que é colocar-te em primeiro lugar. Colocar a tua cura, as tuas emoções como a prioridade número 1 na tua vida. Caso contrário, assim que tentares fazer algo, irão surgir outras coisas e acabas por te distrair e agora já não tens mais tempo para ti. E isso faz com que acredites que a cura ou os exercícios que tentaste não funcionam. Vai parecer que estás a começar do zero constantemente. Passo número 2. É importante compreender todas as tuas emoções e entender o que elas representam, assim como aprender a lidar com elas de forma saudável. Quanto mais entenderes, mais fácil será para ti começares a reconectar-te novamente. E irás conseguir sentir e expressar a tua dor e ter menos medo de experimentar coisas novas. Eu já tenho alguns vídeos sobre certas emoções disponíveis. Tenta estudá-los e começa a entender aquilo que está dentro de ti. Passo número 3. Está na hora de começar a reconectar-te contigo mesmo novamente. E para isso, tenta fazer o seguinte exercício. Começa por tocar em todos os objetos à tua volta. E mesmo ao ar livre, tenta tocar em tudo que possas e pergunta-te: como é que isto se sente? É macio? É duro? É frio? É quente? É áspero? Como é que se sente? É agradável na minha mão ou nem por isso? E faz o mesmo com a comida que comes. Depois podes começar a dar passeios e tentar encontrar um local ou um ângulo onde haja alguma beleza, seja ao ar livre, seja dentro de casa. Talvez encontres algo mais no chão, ou numa árvore, ou no canto da casa, quem sabe? Apenas olha ao teu redor e procura por essa beleza. Este exercício irá ajudar-te imenso a desenvolver os teus limites e descobrir quem tu és e o que realmente gostas. Nós nascemos tão condicionados a gostar de coisas só porque os nossos pais ou as outras pessoas o gostavam e fazer coisas de uma certa forma porque eles assim o fazem, e isso sem questionarmos nada, que agora temos que praticamente reprogramar o nosso cérebro e ensinar-lhe que a partir de agora és tu quem decide o que gostas ou não, não os outros, tu. Passo número 4. Começa a descobrir quais são algumas das necessidades mais importantes que tens. Isso é importante saber porque os teus comportamentos e crenças são todos baseados em tentar satisfazer as tuas necessidades. E quando descobrires isso, poderás expressá-las e obter isso diretamente. Eu irei fazer um vídeo sobre as necessidades e como descobri-las em breve, mas até lá talvez possas encontrar alguns exercícios disponíveis na internet. Assim que começas a conhecer-te melhor e a entender-te a ti mesmo, assim como aprender a expressar quem tu és, tu irás descobrir os sítios onde podes ir para estar com pessoas que gostam das mesmas coisas que tu, e com isso irás ser capaz de não te sentir tão mal contigo mesmo, porque tu irás te realizar que seres tu mesmo é aquilo que sempre quiseste ser. E quando estiveres rodeado por pessoas que gostam do teu verdadeiro ser, tu irás ver que não há motivo algum para te odiares. Tu apenas estavas no ambiente errado. Eu sei como é sentir ódio por si mesmo. Eu passei mais de 10 anos a odiar tudo em relação a mim. Eu sofria de depressão e pensamentos suicidas, mas ninguém sabia, nem mesmo os meus ex-namorados, por causa da forma como eu fui criada. Para mim, se havia uma coisa pior do que alguém me odiar, era alguém sentir pena de mim. Oi, não, isso nem pensar. E por isso eu escondia todos os meus sentimentos, os meus problemas, e saía à rua com um sorriso enorme no rosto, fingindo ser realmente feliz. Mas quando eu ficava sozinha, era extremamente perigoso e doloroso. Naquela altura, se eu juntasse todos os meus inimigos ao longo dos anos,
Eles não chegariam nem perto do quanto eu me odiava, nem faziam concorrência sequer. Mas chegou um dia em que eu estava tão cansada de sentir apenas dor e ódio e repugnância que um pensamento interessante veio-me à cabeça. E era o seguinte: ora bem, digamos que todo mundo me odeia. Literalmente não há nenhuma pessoa que goste de mim. E quando eu me olho no espelho, fico ainda mais repugnada. Ou seja, eu também me odeio. Neste caso, o que é que sobra aqui? Nada. E foi isso que me levou a tentativa suicida. Mas depois comecei a questionar ainda mais. Ok, se as outras pessoas, por quem eu me esforço tanto para agradar, continuam a não gostar de mim, isso significa que não há nada que eu possa fazer a respeito disso, certo? Ok. E em relação a mim, será possível agradar-me a mim de tal maneira que eu me apaixone por mim mesma? Olha que eu acho que tenho o poder de fazer isso. Realmente tenho. E foi aqui quando eu estabeleci como a minha meta principal de iniciar a minha própria jornada da cura. E sabes o que é que eu descobri? Quando comecei a me curar e finalmente amar-me, eu descobri que agora posso dizer que não há ninguém que me irá amar mais do que eu me amo a mim mesma. Uma pessoa que sabe odiar intensamente é uma pessoa que também sabe amar profundamente. Essa é a beleza de experimentar este tipo de ódio. Ou seja, a pessoa que acabar por se casar comigo vai ganhar na lotaria. Agora, quando eu o amo com todo o meu ser. E não, eu não tenho mais medo de ser magoada ou ser traída, porque isso é algo que não posso controlar. E se eu perder alguém, eu sei que terei-me sempre a mim mesma. Não importa o que aconteça, eu não consigo controlar quem entra e sai da minha vida. A única coisa que eu consigo fazer é criar um ambiente ao meu redor e dentro de mim tão agradável que eu sinto-me bastante segura e amada por mim mesma, e isso fará com que as pessoas que chegam se sintam realmente confortáveis e por isso elas simplesmente não queiram ir embora. Esse é o poder que eu tenho. Eu espero que isto tenha ajudado de alguma forma e, como sempre, desejo-te uma boa semana.